Oi, 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 meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Hoje, agora, nesse momento, né, eu estou ministrando para você, meu irmão e minha irmã, que esteve conosco desde o início, desde a primeira aula, né, para nós fazermos a gravação do último vídeo, né, do curso básico de teologia, né. Chama-se Aula da Saudade. o aulão recapitulando, né? Das aulas, né? Das aulas recentes e das próximas aulas que virão, agora no dia 26, onde encerraremos esse curso e, logicamente, seremos congratulados, vamos dizer assim, né? Seremos recompensados pela alegria de vocês em receber o certificado do curso, né? Meu irmão e minha irmã, esta aula vai ficar assim, marcada na memória de vocês, né? Meus irmãos, sem muitas delongas, né? Porque o tempo é breve, eu gostaria de vocês abrissem na portilha de vocês relativo ao Novo Testamento, os Evangelhos, né? Os Evangelhos, né? Que nós tivemos a última aula foi Evangelhos e em seguida foi Atos Apóstolos e Cartas Paulinas, não é isso? Então nós iremos aqui fazer essa aula referente a este conteúdo que foi dado, né? E também referente ao conteúdo final, que são justamente as cartas gerais, as cartas universais e o livro de Apocalipse. Mas vamos começar pelos evangelhos, né? Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que o evangelho é a boa nova. Quando eu era criança, né, minha mãe levava para a igreja católica, eu nasci em lar católico, não é? Eu não nasci em berço evangélico, meu berço foi católico. Mas o tempo passou e quis Deus, na sua divina providência, né, me chamar, voltar o meu olhar para a confissão evangélica, para a confissão que de fato mergulha nas Sagradas Escrituras, não é? E que nos faz ter essa ligação, essa conectividade, não é? essa sintonia com o Evangelho da salvação, que revela a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mediador, único mediador entre Deus e os homens, aquele que salvou, nos salva, nos cura, nos liberta, não é? Enfim, nesse momento, conquistado pelo Evangelho, não é? A minha mente abriu, a minha mente esclareceu, a minha fé, ela tomou um novo horizonte, um olhar segundo as Escrituras Sagradas, um olhar dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu falava que nasci em berço católico, e quando criança, minha mãe levava para a igreja católica, e eu costumava ouvir a seguinte música, é antiga, ela dizia mais ou menos assim: o Evangelho é a boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. O Pai mandou que Ele aqui viesse um dia para nos dar alegria e viver no seu amor. O Pai mandou que aqui viesse um dia para nos dar alegria e viver no seu amor. E o Evangelho é a boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. Esta música faz parte do inário católico, da Igreja Católica Antiga. É uma música católica, mas é uma música que traz a verdade. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio anunciar. Não é? O Evangelho é a boa nova que Jesus veio anunciar. Não é? O Pai mandou que aqui viesse um dia para nos dar alegria e viver no seu amor. Não é? E Jesus é a própria notícia, é a manchete, é a notícia que fez a diferença, que dividiu o mundo entre antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo, um divisor de história, não é? Esse Jesus, a qual o Evangelho é a culminância,
o ápice da revelação, que é a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho revela Jesus, e Jesus é a revelação principal de todas as Escrituras. Nós sabemos pelas aulas, desde o começo do curso, que as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, principalmente as profecias, apontam para Jesus, para o Messias, para aquele que viria libertar Israel, anunciar um ano da redenção, de salvação, o ano da graça para o seu povo. E apesar dos judeus esperarem um Messias político, Jesus veio como Messias, mas não do jeito que eles esperavam. O Messias que traz em si a revelação, traz em si a boa nova que é: Jesus é Deus que se encarnou na história, é Deus que se encarnou no seio da humanidade, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, assim diz João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá para frente diz o seguinte: o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá na frente, para culminar a revelação, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: com efeito Deus amou o mundo de tal modo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. O ápice da revelação é Jesus Cristo. E aí veio os evangelhos, 4 evangelhos, para anunciar esta salvação, para dar essa boa notícia, que Jesus é a nossa salvação, que Jesus é a nossa redenção, que Jesus é a solução para o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e de fato tirou, e tira dia após dia a todo aquele que se arrepende e que nele crê, e confessa Jesus como seu único Salvador, exclusivo, único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Não há outra salvação além de Cristo, e nem abaixo de Cristo. Jesus é aquele que salva. O próprio nome de Jesus diz: Javé salva. Javé salva, o Senhor salva, eu sou salva. Só no nome de Jesus já está contido toda a revelação anunciada, desde o Antigo Testamento, através da Torá, passando pelos livros históricos, passando pelos livros proféticos e chegando nos livros evangelhos, os 4 evangelhos, principalmente o Evangelho de João, mas tem 3 evangelhos desses 4 evangelhos que narram histórias semelhantes. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são ditos evangelhos sinóticos, que contêm uma visão comum, que contêm relatos comuns, relatos semelhantes, Então você tem relatos, tem curas, tem milagres, tem discursos de Jesus que você vai encontrar em Mateus, vai encontrar em Marcos e vai encontrar em Lucas. Tem discurso de Jesus que você vai encontrar somente em Mateus e em Lucas. Tem discurso em Marcos que você não encontra nem em Lucas e nem em Mateus. Tem discurso em Mateus que você não encontra nem em Lucas nem em Marcos. E tem discurso em Lucas que você não encontra nem em Marcos nem em Mateus. E nem tampouco João. Mas o fato é que esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são ditos evangélicos sinóticos. Quanto à autoria desses evangelhos, é muita opinião em cima disso. Antigamente, os pais da igreja, os primeiros cristãos, afirmavam que Mateus tinha sido o primeiro evangelho a ser redigido, o primeiro evangelho. Por isso colocaram ele como o primeiro canônico. Mas vem aí uma turma nova dizendo que não, que o mais antigo é Marcos. Aí vem a questão de data, analisa a questão de redação, mas, meus irmãos, eu particularmente acredito que o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser redigido, foi o primeiro que surgiu, depois os demais surgiram, Eu até acredito que o Evangelho de Mateus, que todos os evangelhos, 4 evangelhos, estão escritos em grego koiné, grego comum, grego do Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, mas o Novo Testamento foi totalmente escrito em grego. Os redatores, os autores escreveram em grego, mas há quem diga que antes de Mateus surgir em grego, havia uma versão hebraica. Eu sou adepto dessa opinião, mas nós não vamos fazer guerra.
Você pode acreditar que Mateus seja o primeiro, ou pode não acreditar, e acreditar que Marcos seja o primeiro. Não interessa. O importante é que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós acreditamos que o Evangelho, os 4 Evangelhos, contêm a mensagem da salvação. Revelam Jesus, a boa notícia, a boa nova da salvação, esperada pelos homens, esperada pela humanidade, anunciada pelos profetas e concretizadas em Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Certo? Fica claro isso? Ok. Estando claro esta verdade, nós agora vamos conversar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, eu também me recordo, assim, uma música que também está lá no Hinário Católico, mas diz a verdade, conta a verdade. Diz o seguinte: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os irmãos o pão e a instrução, e no progresso fazer o irmão feliz. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Eu me lembro dessa música também, certo? Por que eu cantei esta música? Porque eu me lembrei muito do capítulo 2 de Atos, né? Dizia que os irmãos se reuniam todos os dias nas casas, partiam pão, né? Pregavam a doutrina, etc, etc, né? Tudo isso aconteceu após a ascensão de Jesus. Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o plano da salvação, assumiu todos os nossos pecados no madeiro, não é? Para cumprir a promessa de Isaías, que dizia o seguinte: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as carregou consigo. E Jesus Cristo cumpriu essa profecia lá na cruz do Calvário. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em outras palavras também ele diz o seguinte, em outra passagem diz o seguinte: tudo está consumado, telestai, tudo está pago. Jesus Cristo pagou com seu sangue, não é? Por todos os nossos pecados, não é? Existe uma música que diz o seguinte, que nós nunca saberemos o preço, não é? Que foi dado lá na cruz pelo sangue de Cristo derramado. Nós não sabemos o preço. Jesus morreu, foi morto na cruz, foi sentenciado por Pôncio Pilatos. Todo mundo naquela tarde, né, lá diante de Pilatos, onde foi colocado Barrabás e Jesus, e a multidão escolheu para soltar Barrabás. E Pilatos perguntou: e o que eu faço com Jesus de Nazaré? E todos foram unânimes de dizer: aquele povo, aquele mesmo povo que tinha aclamado Jesus, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Esse mesmo povo que aclamou Jesus como rei, bendito aquele que vem no Senhor, foi o mesmo povo que gritou lá, após ter libertado Barrabás, gritou, sentenciando Jesus: crucificam. E Barrabás lavou as suas mãos, entregou Jesus para ser açoitado e ser crucificado, levar a cruz até o Calvário, e lá foi crucificado entre 2 criminosos. E nós sabemos como foi que terminou. Quando ele disse: tudo está consumado, rendeu o Espírito, o céu se escureceu de trevas, nuvens, não é? A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
Jesus morreu por mim e por você, por toda a humanidade. E foi morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ressuscitando, se apresentou aos apóstolos, depois de ter aparecido a Maria Madalena, se apresentou aos apóstolos. Só que não estava naquele dia, era Tomé. 8 dias depois, Tomé, que tinha duvidado dele, só acreditaria se colocasse o dedo nas chagas de Jesus. Tomé aparece de novo para os 12. Na primeira vez que apareceu para os apóstolos, tinha só 11. Tomé não estava lá, chamado Dídimo, gêmeo, segundo algumas traduções. Mas esse dia Jesus apareceu, estava lá os 12, inclusive Tomé. E aí Jesus chamou: vem cá, Tomé, toca aqui nas minhas chagas. E ele disse: meu Senhor e meu Deus, eu creio. E Jesus: tu creste porque me viste assim, aquela coisa toda. E aí Jesus disse o seguinte: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não é? E Jesus passou 40 dias com eles, não é? E disse o seguinte, quando foi para subir aos céus, a ascensão, ele disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos pela força do alto, recebereis poder, recebereis o Espírito Santo. Ele que já tinha falado da promessa lá em João, no Evangelho de João, falando que ia, não é? Que iria deixar, mas que viria outro advogado, outro paráclito, no caso o Espírito Santo, que iria recordar todas as coisas que ele, enquanto teve os 3 anos com os discípulos e apóstolos, ensinando, recordando todas as coisas que ele tinha ensinado. E assim aconteceu. E Jesus subiu aos céus com o seu próprio poder, a ascensão de Jesus. E os apóstolos foram para o cenáculo, ficar orando, até que chegou o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo invadiu aquele santo lugar e agiu poderosamente. Houve um vento forte naquele local, e línguas de fogo repousavam sobre cada um deles. Até a mãe de Jesus estava lá. Pasmem, mulher de fé, né? Maria, a primeira crente do Evangelho, estava lá, a primeira a ser salva, a primeira crente a ser beneficiada pela salvação de Jesus foi Maria. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eis a serva do Senhor. E qual era a vontade do Senhor naquele momento? Não era só que ela fosse a mãe de Jesus, mas que ela também fosse salva em Jesus Cristo. Então Maria não nasceu sem pecado original. Ela nasceu com pecado original, mas ela foi santificada, ela foi salva, ela foi purificada naquele exato momento. Foi a primeira pessoa que recebeu a salvação. Ela recebeu Jesus para ser a mãe dele, recebeu o que ele trazia consigo. O que ele trazia consigo? Salvação. E o Espírito do Senhor desceu sobre ela. Mas voltando para cá, o fato é que ela estava lá, junto com os apóstolos, se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. E eles começavam a falar em várias línguas. Lá pelas tantas, Pedro se levantou e fez a primeira pregação. E todo mundo ficou pasmo, porque aqueles homens eram simples. Eles não eram acadêmicos. Eles eram pessoas rudes, alguns, né? Porque Mateus era sábio. Segundo os historiadores, a tradição, Mateus gozava de cultura, não é? E outros também. Mas a maioria deles eram rudes. Não tinham letras, mas estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro, corajosamente, fez o primeiro sermão da igreja. Ali, a igreja tomava corpo, se fortalecia, começava a se desenvolver. Porque a igreja, que é Jesus Cristo, a pedra angular, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está falando dele mesmo, não está falando de Papa, de Pedro, de Francisco, Papa Francisco, de Papa Leão XIV, 15, 16, 18, 29, 31, 30 e 10, não, está falando dele, Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, e esse mesmo Jesus mandou o Espírito Santo para desenvolver a sua igreja, a igreja de Pentecostes. A igreja começou a desenvolver, e esse episódio onde Pedro pregou
anunciando Jesus, anunciando a salvação, anunciando a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo ficou pasmo, porque viu ali, notou ali, que a sabedoria de Deus estava repousando em Pedro. O Espírito Santo estava agindo em Pedro. Pedro estava falando, estava pregando por obra e ação do Espírito Santo. Então me recordo também de uma música que diz o seguinte: que sabedoria é esta que vem do meu povo, é o Espírito Santo agindo de novo. Que sabedoria é esta que vem do meu povo, é o Espírito Santo agindo de novo. Que sabedoria é esta que vem do meu povo, é o Espírito Santo agindo de novo. O Espírito Santo que quer agir, quer continuar agindo da igreja de hoje também. Agiu no passado, está agindo hoje e vai agir mais ainda até Jesus voltar. A igreja pode contar com o Espírito Santo. O livro de Atos Apóstolos é chamado quinto evangelho. O evangelho do Espírito Santo. É assim que Atos é considerado. O autor de Atos é o mesmo autor do livro do evangelho de Lucas. Lucas. Como é que você sabe disso? Pela introdução. Pega a introdução de Lucas, capítulo 1, e pega o capítulo 1 de Atos Apóstolos. Você vai entender que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, é o mesmo autor do livro de Atos. Doutor Lucas, segundo a tradição, ele era doutor e pintor. Mas o fato é que ele escreveu o Evangelho lucano, de Lucas, e Atos Apóstolos. E Atos Apóstolos começa a desenvolver, com a descida do Espírito Santo, a igreja que começou a ser mais perseguida a partir do evento Pentecostes. Pedro, Paulo, estou falando de Paulo. Paulo surgiu. Quem é Paulo? Paulo era fariseu, discípulo de Gamaliel, zeloso pela lei de Moisés, zeloso da Torá. Começou a perseguir os cristãos, recebeu ordens expressas, autoridade para perseguir e matar os cristãos. Paulo estava lá quando o diácono Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado. Foi apedrejado, diácono Estevão. E Paulo estava lá. Dali, quando começou a perseguir, Tiago foi morto pela espada, e muitos outros perseguidos, os discípulos começaram a ir para um canto e para o outro. Aonde eles iam fugindo da perseguição, eles iam pregando o Evangelho. Diácono Filipe pregou para o eunuco, e assim foi. E aí Paulo fazia parte dessa comitiva, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, até que Deus determinou: Paulo, hoje eu te pego. Claro que ele não falou assim, né? Paulo, eu vou te pegar. Espera só. Eu sei que tu está fazendo isso porque tu tem zelo, tu tem amor à minha lei, à minha palavra. Mas eu vou revelar algo da minha palavra que tu não sabe ainda. Precisava que Paulo conhecesse a Jesus de Nazaré. O ápice da Escritura. A maior revelação das Escrituras, que é Jesus, Paulo ainda não conhecia. Ele conhecia todas as profecias do Antigo Testamento, o que estava escrito em termos de lei lá na Torá, conhecia o que estava anunciado pelos livros históricos, pelos livros proféticos, mas ele não conhecia, não sabia que as profecias tinham ocorrido, tinha se cumprido na pessoa e obra de Jesus de Nazaré. Que maravilha! E aí aquele encontro maravilhoso, onde uma grande luz, a caminho de Damasco, Paulo cai do cavalo, vê aquele vento impetuoso e pergunta, o atônito, e ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a
quem tu persegues. Nesta declaração de Jesus, Jesus não só se revela como sendo perseguido por Paulo, mas ele se revela estando presente na igreja, porque cada cristão que estava sendo perseguido por Paulo, cada cristão que estava sendo morto na arena, queimado, crucificado, era Jesus que estava lá junto com eles, sendo perseguido junto com eles, porque era por causa do nome de Jesus, foi por causa do nome de Jesus que eles foram mortos, perseguidos, à espada, queimados, crucificados, comidos pelas feras, pelos leões, na arena romana. E Jesus se identifica com a sua igreja. O bom é isso, que Jesus continua sendo o centro da igreja. Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que queres que eu faça? E aí Jesus indica para onde Paulo deve ir. Depois o Espírito Santo diz para onde ele deve ir. Teve um encontro com Ananias, ele ficou cego. E foi ao encontro de Ananias, Ananias orou por ele, ficou com uma certa resistência, porque sabia do histórico de Paulo, o que Paulo tinha feito com os cristãos, perseguido, matado. Mas o Senhor disse: te acalma, que agora Paulo não era o cara de antes, não é o Saulo de antes, ele é Paulo agora. Ele é outra coisa, ele é nova criatura. E ele vai se dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E aí Paulo, que começou pregando para os judeus rejeitaram, e ele disse: você não quer não? Então eu vou para os gentios. Então Paulo, apóstolo, em Atos Apóstolos, ele é revelado como o apóstolo dos gentios, dos povos pagãos. E ele empreendeu 3 viagens missionárias, cada um mais interessante, cada uma mais top, como diz aí o povo moderno, os jovens. Eu sou apenas um jovem de 60 anos, um jovem ainda mais antigo, né? Um jovem ainda mais tarde. Mas o fato é que Paulo, 3 viagens missionárias, fundou comunidades, fundou igrejas, mas na última viagem que ele fez para Jerusalém, foi preso. E o final dele, decapitado. Final de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas Paulo, apesar de ser decapitado, antes disso, ele ficou em Roma, pregando. Era cidadão romano e judeu ao mesmo tempo. Foi discípulo de Gamaliel. Mas o fato é que Paulo, nessas viagens missionárias, sofreu, foi perseguido, foi preso, foi punido, apanhou. Ele, Barnabé, Marcos estava com eles, mas Marcos lá pelas tantas deu uma voltinha e foi-se embora. Lucas ficou com ele, depois Timóteo. E aí, Timóteo foi filho na fé de Paulo. O fato é que Paulo, por onde passava, deixava a sua assinatura. Qual é a assinatura dele? Formava líderes, formava presbíteros, bispos, pastores, diáconos, e deixou lá, formando as igrejas por onde ele passava. E quando ele estava preso, as igrejas que ele tinha fundado, algumas delas não agiram de bom grado. O que ele fazia? Mandava cartas. Estou entrando nas cartas de São Paulo, cartas paulinas, epístolas paulinas. Eu estou entrando num assunto chamado epistolário paulino, escritos paulinos, as 14 cartas de São Paulo. 14, considerando que Hebreus também é uma carta que a autoria, segundo alguns, é de São Paulo. Mas para outros só tem 13 cartas que Paulo é autor. Hebreus não seria autor. Eu acredito que ele é autor da carta dos Hebreus. Mas não vou entrar. Não é por aí. Quem foi, quem não foi, não interessa. O importante é que o Espírito Santo estava lá e fez a obra acontecer. Não é? Então, minha gente, Paulo deixou nas suas cartas orientações pastorais, exortações, conselhos, doutrinas, repreensões. Não é? Teve comunidade que deu trabalho. E Paulo, mesmo lá tendo prisioneiro, estando preso, sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo, açoite, doente, mandava sempre uma cartinha: epa,
vocês estão agindo assim, não pode, Jesus ensinou isso, assim, 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 pá, 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 pá. O fato é que Paulo morreu. As comunidades ficaram, e aí se encerra o nosso assunto sobre os evangelhos, sobre Atos Apóstolos e sobre as epístolas paulinas. Mas agora nós vamos entrar em outro assunto, no epistolário universal. 7 cartas gerais, 7 cartas universais, católicas, vamos dizer assim. Católica e não católica fica universal, não é da igreja católica não. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer que nessas cartas de Paulo, tem cartas que são cartas destinadas às suas comunidades, orientando algumas particularidades, e tem cartas especificamente pastorais. Mas não vou entrar no mérito dessa questão não. Depois você se aprofunda aí em outros livros, porque tem muita literatura sobre isso. Mas voltando agora para o epistolário universal, são 7 cartas, começando pela carta de Tiago, depois vem com a carta de 1 Pedro, 2 Pedro, não é? Vem carta de Judas, não é? Vem carta de 1 João, 2 João, 3 João, não é? Essas cartas universais, porque lembre-se, está certo que Atos Apóstolos, o epistolário paulino, fala muito das cartas, das comunidades que Paulo acompanhou, mesmo de longe. Mas as cartas universais revelam que outros discípulos, que outros apóstolos, João, né, eles também enviaram cartas. Pedro enviou cartas a comunidades. A igreja está sendo perseguida e eles também enviaram cartas, orientações pastorais, orientações doutrinárias, para que o povo se mantivesse na fé. Porque, meus irmãos, a cada cristão que era martirizado, morto, executado, seja pela cruz, seja nas arenas com fogo, seja comido pelas feras, morto à espada, para cada um cristão que morria, nasciam mais cristãos. Quanto mais tentavam matar os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. E Pedro, Judas, apóstolo João, apóstolo Tiago, eles também começaram a lançar suas cartas. Consolo, doutrina, fortalecendo os cristãos que também estavam sendo perseguidos. Na época de Pedro, era Nero. O imperador Nero estava banhando de sangue o povo da igreja primitiva. Mas foram 7 cartas. Né? Alguns discutem se realmente foram eles que escreveram essas cartas. Eu não entro no mérito dessas questões. Eu tenho minha convicção. Cada um teve participação. Claro que nós temos cópia das cópias. Nós não temos mais os originais, nós temos cópia das cópias, das cópias, das cópias, que se aproximam dos originais que se foram. Mas eu creio que cada um escreveu a sua devida carta. Mas isso também não impede você pensar que o autor dessas cartas tem sido outro. Não importa. O que importa é a mensagem de fé e salvação que nas cartas universais também está contida. Ok? Vamos entrar agora num misterioso livro do Apocalipse. No misterioso livro do Apocalipse. Quando todo mundo fala o livro do Apocalipse, rapaz, o povo começa a se tremer. Vixe! Eu não gosto de ler o livro de Apocalipse, não, porque o livro de Apocalipse só fala do fim do mundo. Só fala de catástrofe. Só fala de estrela caindo, de anjo jogando praga. Não gosto desse livro, não. Eu tenho medo desse livro. Gente, o livro do Apocalipse, ele é o livro, o próprio nome já diz, o livro da revelação. Revelação da vitória de Jesus Cristo. Proclamação da vitória do reino de Cristo. O anúncio
de que Cristo está ressuscitado, de que apesar dos cristãos estarem sendo perseguidos, Jesus está com eles, e apesar da tribulação que eles passaram, e segundo alguns ainda vai haver tribulação, porque aí está a doutrina da tribulação, está a doutrina do arrebatamento da igreja. Existem 3 correntes de pensamento em direção ao livro do Apocalipse, quando o assunto é arrebatamento da igreja e tribulação. Uns dizem que Jesus virá buscar a sua igreja antes do arrebatamento. Ou melhor, desculpa, antes da tribulação. Segundo alguns, Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação. Outros dizem que Jesus vem buscar a igreja no decorrer da tribulação. E outros dizem que Jesus vem buscar a igreja depois da tribulação. Uns dizem, o primeiro grupo diz o seguinte, que a igreja não passará pela grande tribulação, anunciada lá no livro de Daniel, que deve ser lido junto com o Apocalipse, poder entender uma coisa e outra. O primeiro grupo disse que a igreja não passará pela tribulação. O segundo grupo disse, não, a igreja passará só a metade da tribulação, só um pouquinho, depois Jesus vem e arrebata a igreja. A noiva, Jesus o noivo, e a igreja a noiva. E o terceiro grupo disse o seguinte, não, a igreja vai passar pela tribulação, e aí Jesus vem, carrega a igreja. Qual é a verdadeira? Eu tenho a minha visão. Mas o importante não é, para mim, o importante não é saber se Jesus vem antes, no meio ou depois da tribulação. O importante para mim é saber que Jesus virá e todo olho verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se prostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se prostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. O importante para nós não é sabermos se Jesus vem hoje, amanhã ou depois de amanhã, se vem antes, no meio ou depois da tribulação, se ele vem nas nuvens, se ele vem de paraquedas, se ele vem de avião. O importante é saber que Jesus vem. Importante também não é só saber que Jesus vem. O importante também é eu estar preparado para a volta de Jesus. E qual é a melhor forma de se preparar para a volta de Jesus? Permanecer firme, permanecer fiel, cumprindo os mandamentos de Cristo, principalmente o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto sereis conhecidos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Entenderam? Se vivermos os ensinamentos
permanecermos firmes naquilo que o Senhor nos ensinou, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar daqui a pouco, Ele pode voltar antes, no meio ou depois da tribulação. O importante é que eu e você estejamos preparados. E tem mais um detalhe: antes da vinda triunfal de Jesus Cristo, pode ser que eu e você não estejamos mais nessa terra. Portanto, nós temos que estarmos preparados como se hoje fosse a volta de Cristo, acontecesse a volta de Cristo. A minha preocupação não é olhar para o teto. Será que Jesus vem? Será que aquele Jesus que está voltando? Ou estão dizendo que Jesus está ali. Cadê? Onde é que está Jesus? Não. Jesus está comigo e você no Espírito Santo. Vamos guardar os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos ter fidelidade àquilo que Ele nos ensinou. Um novo mandamento eu vos dou.